2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. Hoje estamos no tema a caminho do céu. Capítulo 5, versículo 1 diz bem assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Podeis assentar, meus amados irmãos. Hoje o estudo, nós estamos a caminho do fim, estamos a caminho do céu, não estamos a caminho do fim, estamos a caminho do céu. Paulo acaba de falar aqui, nos capítulos anteriores, de um corpo fraco, de um espírito renovado, de um presente doloroso e de um futuro glorioso, como nós aprendemos no culto passado, e de coisas visíveis, temporais, e de coisas invisíveis, eternas. Agora ele continua sua argumentação, mostrando que a morte não é o fim da linha, mas o raiar de uma gloriosa eternidade. A morte não tem a última palavra, mas esperamos o glorioso corpo da ressurreição. E quando Paulo fala isso, ele nos dá uma certeza. Qual certeza? Ele dá uma certeza inequívoca. Capítulo 5, versículo 1, lê para nós bem alto. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, uma casa feita por mãos eternas no céu. Irmãos, nós temos que saber, aqui Paulo está falando para os crentes da igreja de Corinto, para quem sabe, porque quem não é cristão não sabe. Então Paulo está falando para os cristãos, porque com certeza ele ensinou. Paulo está falando assim, sabemos. Se sabemos é porque aprendemos. Ninguém pode dizer que sabe sem antes aprender. Paulo está dizendo, sabemos que, vírgula, se a nossa casa terrestre, irmão, que vem da terra, nós fomos feitos do quê? Irmã Zélia, responde bem alto. Nós fomos feitos do quê? Do pó.
Então Deus está falando, Paulo está falando, sabemos que, irmã Silvana, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo aqui, tabernáculo não é um edifício, é tabernáculo, aprendemos ontem, né? É lona, é tenda, é provisório, é temporário, é dependente. Sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, aonde que a nossa casa, irmã Marivone, se desfaz? Aonde que a nossa casa se desmancha? Na sepultura. Se a nossa casa se desmanchar, temos da parte de Deus um edifício. Não é uma casa não, é um edifício. Sabe o que é um edifício? É bem maior que uma casa. Casa não feita por mãos. Outra coisa, Paulo usando uma figura de linguagem para retratar a morte, a ressurreição, ele menciona a tenda temporária para falar do corpo físico, transitório, temporário, que se debilita, enfraquece, adoece e morre. E menciona o edifício permanente para falar do corpo glorioso da ressurreição, que é permanente e eterno. Jesus falou: vou para o meu Pai preparar-vos lugar. Também Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas não é que nem esse tabernáculo aqui, essa pele de texugo aqui, cheio de ruga, cheio de cabelo branco, né? Cheio de marcas da vida, cheio de dores, né? Cheio de cicatrizes, cheio de tudo. Isso aqui sabe o que é isso aqui, irmão? Já vou adiantar certas coisas que eu deveria falar lá na frente. Já vou dizer, isso aqui é a gastura do deserto. Somos peregrinos em terra distante, estamos longe da nossa terra, estamos aqui de passagem, somos dependentes, andando de tenda em tenda, tenda em tenda, tenda em tenda. O sol do deserto, ele acaba com a tenda. O vento do deserto, ele acaba com a tenda. Tempestade do deserto acaba com a tenda. Muitas das vezes, se nós não tiver com as nossas estacas bem firmes, vem o vento e arranca certas partes da tenda, e se nós não vigiar, acaba rasgando a tenda. Mas nós sabemos que nós vamos ter um edifício lá no céu, um corpo glorioso. Enquanto a tenda é apenas uma morada transitória para um viajante ou peregrino, a casa ou o edifício é uma residência permanente. Por isso nós não somos aqui. Então não investe aqui, porque tudo que tu fazer aqui vai ficar aqui. Agora o que tu investir no reino, você vai encontrar lá, né? Como é que tem o versículo ali? Aquele que sai semeando com lágrimas voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo seus molhos. Ninguém traz molho triste, com certeza vai vir alegre, irmão. Você vai triste plantar, não é fácil, mas tu traz com alegria, irmão. Pastor, mas é molho? Eu quero saber. Eu plantei uma semente e ganhei um molho. Trouxe uma tapué, estou levando o cesto. Tudo que Deus te dá tem mais valor do que o homem te dá. As coisas do céu são eternas. Pastor Paulo ainda nos ensina: não somos um corpo que tem um espírito, mas um espírito que habita num corpo. Algo interessante, Paulo diz: a morte não pode matar a personalidade humana. A tenda, que é o corpo físico, é apenas um lugar de habitação e não o homem essencial. Lembra que Deus fez o homem do pó da terra. Deus fez a tenda e soprou nele o fôlego de vida e fez alma vivente. Então o que deu? Ele colocou a alma dentro da tenda.
Ele colocou a vida dentro do corpo. Pastor, Paulo ensina que agora caminhamos pelo deserto, numa tentativa provisória, mas há um templo permanente, preparado para a alma, onde haverá estabilidade, poder e beleza. Mas isso não é aqui, isso é lá. Aqui a gente tenta ser bonito, a gente se esforça, entendeu? Ainda bem que os espelhos hoje são bem reforçados, senão teria um atrás do outro quebrando. Porque a gente procura, né, melhorar. Às vezes, quanto mais a gente melhora, tem gente que quanto mais melhora, mais piora, né? Às vezes o natural fica mais bonito. Olha só, né? Olha aqui, o escritor diz que nessa mesma trilha de pensamento, diz que a figura da tenda retrata o corpo humano, sugere a sua não permanência e insegurança. Ainda outro escritor destaca o fato de Paulo não utilizar nesse texto a palavra usual para tenda, que se encontra profundamente na Septuaginta. Em vez disso, ele emprega a palavra xenos, que se encontra apenas 2 vezes no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 4, e apenas uma vez na Septuaginta. Em todos esses casos, a palavra tenda é usada no sentido figurado, reforçando a ideia da destruição do corpo na morte. Quando o escritor diz corretamente que uma barraca ou tenda é uma habitação transitória e temporária, enquanto a casa é uma habitação definitiva e permanente, quando mudaremos do que é temporário, corpo, para o que é permanente. O que é permanente, pastor? Sairemos da barraca, corpo terreno, corpo que se desmancha, para um corpo glorioso, um edifício, algo eterno. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui, entendeu? Temos um edifício eterno lá na glória. Pastor, o apóstolo descreve um corpo ressurreto assim, 1 Coríntios capítulo 15, 53 e 54. Abre lá, vamos ver que tipo de corpo o apóstolo Paulo ele descreve. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Porque convém que isso que é corruptível Tenda se revista de incorruptibilidade, e que isto é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Olha só que interessante esse versículo. Nos dias de Paulo, está escrevendo essa carta para os irmãos de Corinto, lá na Grécia, entendeu? Agora olha só, nos dias de Paulo, tanto a filosofia grega como a romana, ela desprezava o corpo. Aqui, desprezava. Para eles o corpo era apenas uma tumba. Alguns escritores famosos, por exemplo, Plotino dizia que estava envergonhado de ter um corpo. Outro escritor diz, o Epíteto, dizia de si mesmo: tu és uma pobre alma que deves carregar um cadáver. Está falando cadáver, corpo. A alma é o espírito que está dentro do corpo. Então ele estava dizendo que a alma era uma pobre coitada que carregava um cadáver. Por quê? Porque um corpo sem alma é um cadáver. Então olha só o que esses escritores, filósofos da filosofia grega escrevia. Sêneca, outro escritor, escreveu: sou um ser superior, nascido para coisas mais elevadas, mas infelizmente sou um escravo do meu corpo, que considero apenas como uma cadeia imposta à minha liberdade. Então
tão detestável habitação vive a minha alma livre. Isso é a filosofia grega, porque a filosofia grega, para eles o corpo é uma tumba, para eles o corpo é uma sepultura, para eles não valorizam o corpo. Paulo se distancia aqui da filosofia platônica, que considerava o corpo apenas um claustro ou uma prisão da alma. Ele reprova a filosofia grega, que considerava o corpo coisa indigna e apenas um peso morto para a alma. Paulo confronta as ideias que ensinavam que a matéria é essencialmente má, e por isso abominava a simples ideia da ressurreição. Porém, quando Deus fez o corpo, Deus fez perfeito. O que fez o corpo se tornar má foi o pecado e a desobediência. Entendeu? Para Paulo, a morte não é libertação da alma da prisão. Para Paulo, a morte não é a libertação da alma da prisão do corpo, mas uma mudança. De que, pastor? De um corpo de fraqueza para um corpo de poder. Aí nós vamos para a sepultura de Jesus. Ele morreu num corpo de fraqueza. Ele morreu num corpo que se desmanchava. Ele morreu num corpo de tenda. Ele morreu num corpo que foi ao pó, ok? Mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Pastor, ressuscitou num corpo diferente. Estava conversando com o pastor de viagem, quando nós estávamos indo para Biluíla, e ele perguntou: pastor, quando nós ressuscitar, ou quando nós for para o céu, ou devido a essas coisas que estão acontecendo aí nas redes de televisão, que está tendo aí umas novelas aí, que está tentando passar algumas coisas, mas não consegue passar a essência das coisas, porque a essência das coisas só se aprende num culto de ensino, não em novela, entendeu? Pastor, mas ele perguntou, quem sabe perguntaram para ele: quando nós houver o arrebatamento, nós vamos com essa roupa? Essa roupa vai cair? Essa roupa vai desaparecer? E aí? Aí eu respondi o que aconteceu no túmulo de Jesus. O que aconteceu no túmulo de Jesus? Jesus, ele ressuscitou num corpo glorificado. Interessante que Marta, Maria, Pedro chegaram na tumba e viram, eu já preguei aqui, né? A roupa certinha no lugar. Certinha no lugar. Pastor, Jesus ressuscitou num corpo com outro tipo de roupa. Aos olhos humanos ele tem que aparecer num corpo que você entenda. Mas lá no céu, nós vamos ser espírito. Lá no céu nós não vamos ter corpo, lá nós vamos ser espiritual. Deus se revela para nós de uma forma que nós entendemos, mas no céu nós vamos ser espiritual. Pastor, no céu não pense como é a terra. Não pense que no céu vai ter sinaleira, não pense que no céu vai ter ciclovia, as ruas, não esquece a terra, é bem diferente. Como então lá ele diz aí? Vou responder: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e ainda não subiu aqui. Os maiores cientistas ainda não inventaram, não conseguiram decifrar. Pois é o que Deus tem preparado para nós lá. Tem nada a ver com as coisas da terra. Tem o apóstolo que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele disse que ele viu coisas terríveis, mas ele não pode contar. Não pôde contar. Aí, pastor, alguém vem dizer assim: pastor, eu fui até no céu, e eu vi coisas pessoais da fulana, coisas pessoal do ciclano, eu vi também isso aqui, eu vi também isso aqui. Irmã, vai estudar a Bíblia, você teve um pesadelo. No céu não tem gaveta, e Deus não anda guardando fiapo de cabelo não,
Para que Deus precisa guardar fiapo de cabelo? Se Deus sabe todas as estrelas, conhece o nome de cada uma, para que Deus tem que guardar? Para chegar e esfregar na cara: olha aqui, ó, você cortou esse cabelo, tá vendo? Não, irmão, não vai ser assim o dia do juízo final. A Bíblia diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Muitas heresias têm surgido por falta de conhecimento da palavra. Isso aqui vai ficar tudo aqui. Vamos para frente. Outra coisa é interessante, né? Digno de nota, ainda nós vemos aqui que de Paulo não olha para essa verdade como uma vaga possibilidade, como se fosse uma tênue esperança. Ele não lida com essa questão com a linguagem da conjectura hipotética, mas com a convicção da certeza experimental. Ele diz no capítulo 5:1: sabemos. Paulo já havia tratado dessa matéria com diafama, clareza em outras cartas. Nós já estudamos, mas nós vamos estudar também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Ele fala da mesma coisa, lê para nós lá. Ele conta a mesma coisa. Todas as igrejas que Paulo passa, ele explica sobre esse tema. Por quê, pastor? Porque lá na Grécia existia muita filosofia com doutrinas erradas nesse tema aí. Pastor, se eu morrer, vou para onde? Pastor, o corpo vai, o corpo fica. Pastor, a alma vai, a alma fica. O inferno é agora ou depois do juízo? Como é que é o juízo? Como é que é? Pois é, Paulo, em toda a igreja que passava, ele ensinava. Lê para nós lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha só, o que Paulo está falando? Irmão, não quero que vocês sejam ignorantes. Entendeu? O que mais? Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha só que interessante, ó. Continua aí vamos interpretar esse versículo. Irmãos, primeiro ele fala: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Irmãos, eu não quero que vocês fiquem aí sem saber o que vai acontecer. Eu vou precisar passar para vocês, porque nós estamos no meio de uma cidade idólatra. Estamos aqui na Grécia, filosofia. Temos muitos pensadores aí inventando muita doutrina. Então, para que não vos entristeçais como os demais. Quem eram os demais? O povo que não conhecia Deus. O povo que achava que morreu, acabou. O povo que achava que, pastor, e agora? Estou com uma doença, e essa doença é para a morte. Acabou minha vida. Não, irmão, para o cristão, quando tu sai, você vai morrer, moço. Quando você sabe que você vai morrer, tu pode ter certeza, o coraçãozinho vai a 1000. Para o cristão é tudo ao contrário, irmão Daniel. Para o cristão é tudo ao contrário. O camarada quer subir, ele tem que descer. O camarada quer ser rei, ele tem que ser servo. O camarada quer ergar o céu, ele tem que morrer. O que Paulo falou? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foi a cabeça. João Batista estava na prisão dizendo assim: tu pecou, Herodes, tu pecou. Foi a cabeça. Estevão estava lá dizendo: Pai, perdoa, não imputa o pecado deles. Pedrada na cabeça. Olha só que interessante o que Paulo está falando aqui, ó. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com Ele. Pastor, um crente que morreu vai ressuscitar da mesma forma que Jesus ressuscitou. Corpo glorificado. Então não perde a tua esperança. Pastor, o que diz o versículo 15? Dizendo-nos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, porque nem todos vão morrer. Entendeu? Pastor, o meu pai já faleceu, mas eu ainda estou vivo. Se o arrebatamento for hoje, tem gente morta e tem gente viva. E aí, pastor, como é que vai ser? Como é que vai ser tudo igual? Não, vai ter coisas aí, vai ter coisas diferentes. Presta atenção nesse versículo. Dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque ninguém vai entrar no céu primeiro, todo mundo vai junto. Por isso que os que dormem estão lá no paraíso esperando, estão lá. Eles vão precisar ressuscitar, eles vão precisar voltar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós estaremos todos juntos ao encontro da noiva. Pastor, o que diz o versículo aqui? 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. 17. Depois que os mortos ressuscitarão, os mortos salvos, tá? Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados. Qual é a palavra que diz logo em diante? Juntamente. Ninguém vai na frente. Ressurreição e nós. Pastor, eles precisam ressuscitar num corpo glorificado. Ok, e nós? E nós? E o nosso corpo, pastor? E os vivos, como é que vai acontecer? Também vai ser glorificado o corpo? Como é que é? Vão morrer para ressuscitar o corpo glorificado? O que a Bíblia diz? Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Quando você vê um cristão triste porque alguém da família se foi, ou porque alguém está indo, fala bem assim: irmão, nós vamos se encontrar ali. Irmão, nós não vamos se encontrar no céu, nós vamos se encontrar a caminho do céu. Você já imaginou? Você encontrar um teu ente querido na viagem do céu? Só que ali você já não vai recordar mais com a mente da terra. Você não vai chegar no caminho do céu, irmã Marivã, e dizer: oh mamãe, oh papai, oh tia, oh irmão, você também está aqui? Você pensar que você foi para o inferno. Vai ter gente também andando com a língua nos dentes no caminho do céu. Vai ter gente lá: rapaz, eu jurava que tu foi para o inferno. E o outro: pois é, eu também. Ainda bem que nós vamos ter uma mente transformada, irmã Silvana. Nós não vamos se lembrar das coisas dessa terra, nós só vamos conhecer céu. Vai ser totalmente diferente. Você não é capaz de ter gente que ia voltar aí. Não, tu tá aí, então. Sabe que tem pessoas que não vêm na igreja por causa de A e B. Pois é, não vai para o céu também por causa de A e B. Porque quem não consegue viver em comunhão aqui na terra, não vai conseguir entrar e viver em comunhão no céu. Não vai entrar. É duro falar isso, mas não vai entrar. Então não adianta dizer que tem Deus no coração. Primeiro tem que viver em comunhão aqui. E aonde é o lugar de comunhão? É no corpo de Cristo. Igreja, casa do Senhor, mesa, alimentando com a palavra que o Pai dá. Pastor, esse é um assunto que sempre despertou interesse. Ainda hoje há muita especulação acerca da vida do vir, a vida do porvir,
ou do que acontece depois da morte. Muitos pensam que a morte é o fim da existência, outros pensam que depois da morte a alma anda vagando em busca da luz. Pastor, onde é que está isso? A tradição judaica contava isso. Se lembra da história de Lázaro? Marta chegou para Jesus e falou assim: já faz 4 dias, está morto. Por que Jesus veio no 4º dia? Porque até o 3º dia a tradição judaica dizia que a alma vagava por ali. Então se a alma resolvesse voltar para o corpo ressuscitava. Eu estava lá na sepultura de Jesus, e na sepultura de Jesus, se você for olhar, tem um buraquinho bem no cantinho em cima. Aí eu perguntei para o guia: o que é esse buraco aí? Ah, isso aqui é a janelinha. Segundo a tradição, é o lugar por onde a alma entra e volta para o corpo. Eu falei: ah, tá. Então tá bom, deixa eu sair dessa sepultura, que aqui só tem papo de morto mesmo. Entendeu? Mas é a tradição. É a tradição. Por que Jesus veio no 4º dia? Para quebrar o tabu da tradição, para que eles perdessem a esperança do tradicionismo, da feitiçaria, e eles depositassem a esperança só em Jesus. Mestre, já está fedendo, mestre, já está desmanchando, mestre, agora só tu mesmo, só se tu fazer milagre, porque agora a alma já deve estar longe. 4 dias está lá no Brasil. Se foi de avião. Naquela época não tinha avião. Pastor, outra coisa que o apóstolo Paulo ainda nos ensina aqui: um gemido profundo. Lê para nós, capítulo 5, versículo 2, a primeira parte. E por isso, nesse tabernáculo, gememos. Geme aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Manda nela, está gemendo. Clédis, está gemendo. Eu também estou gemendo. Depois que o médico deu um diagnóstico lá, eu estou gemendo mais alto ainda agora. Entendeu? Moda Hélio está gemendo. Fábio está gemendo. Mas Silvana está gemendo aí. É isso aí. Todo mundo tem um gemido. Gemido da carne. Gemido dos ais. E Paulo diz: é por isso que nesse tabernáculo nós gememos. Paulo desce do céu à terra, do corpo de glória para um corpo de fraqueza, e mostra que enquanto não somos revestidos com esse corpo imortal e poderoso, enquanto estivermos morando nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo físico, sujeito a doença, velhice, fraqueza, morte, nós gemeremos. Não tem outra opção. O verbo grego aqui, ele está no presente, e isso enfatiza o contínuo gemer da vida terrena. Ainda ele fala: o gemido é uma expressão profunda de dor, desconforto e sofrimento. O gemido expressa a nossa fraqueza e impotência. O próprio Deus falou para a mulher: ei mulher, com dores terás filhos, com gemidos terás filhos. Pastor, os filhos era para ser motivo de alegria, prazer. Agora é motivo de dor. E não tem uma dor mais doída do que a dor de um parto. Claro que hoje a tecnologia foi lá e inventou a cesárea, né? Contra a natureza, facilita um pouco, mas é contra a natureza, porque naquela época não existia cesárea. Então o homem tenta facilitar, mas ele cava um buraco para cair outro. Ele tira a dor do parto, mas coloca lá uma costura, que a mulher vai ficar com problema na sua carne por resto da vida. Não é natural. Sempre vai dar alguma coisa ali, sempre vai ter. Quem fez cirurgia sabe que sempre dá alguma coisinha na cirurgia. Pastor, mas eu fiz plástica. Mas uma hora vai dar uma inflamaçãozinha, uma hora vai dar uma coceira. Pastor, mas eu tenho platina. Uma hora dá uma dor, uma hora dá um desconforto. Não é como natural. Entendeu? Não é. Olha só que interessante. O gemido. Escrevendo aos Romanos, Paulo fala que a criação está gemendo, aguardando a libertação
do seu cativeiro. Lê lá para nós, Romanos 8 e 22. Outro já procura Romanos 8 e 26. Paulo está dizendo que a criação está gemendo, aguardando a libertação do seu cativeiro. Quem que é a criação? Nós. Precisamos ser libertos dessa terra para alcançar o céu. O que diz ali em Romanos 8 e 22? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O versículo 23, os crentes estão gemendo, aguardando a redenção do seu corpo. Lê o 23 também. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber a redenção do nosso corpo. Pastor, será que a criação geme? Claro que geme, irmão. Vai lá, faz um risco numa árvore para ver o que vai sair. Quem já trabalhou na roça aqui? Levanta a mão. Olha aí, viu? Sempre tenho companheiros. Hoje eu tive que trabalhar 3 meses para conquistar essa menina ali, mano. 3 meses passei lá na roça do meu sogro. Risca uma árvore para ver se não vai sair. Quebra uma folha para ver se não... Que foi pregado esse final de semana aqui. Foi falado. Quebra lá um galho para ver se não vai sair o leitinho. O próprio Jesus mencionou lá para os fariseus: se um gado cair num buraco de sábado, você não vai lá socorrer? Se quem for socorrer, ele vai ficar gemendo. Se você for olhar o estudo do livro de Jonas, que está lá no YouTube, pode procurar lá, quando está falando lá do jejum que os ninivitas fizeram, que até os animais ficaram sem comer, a Bíblia diz que os animais, eles gritaram. Se eles estavam gritando, é porque estavam pedindo comida. Deixa um animal sem comida para ver se ele não vai latir, chorar, berrar. Quem trabalhou na roça sabe que quando chega às 5 horas, você vai a caminho do rancho, os gados estão tudo na porta do rancho. Quem foi que chamou eles? Quem chamou eles? Ninguém. Ele sabe que tem comida naquele horário. Deixa eles sem comer para ver. Vai dar um berreiro. Sai da casa com um cestinho de milho para ver se a galinhada toda não corre atrás de você. Só quem trabalhou na roça que sabe esses detalhes. Entendeu? O Espírito Santo está gemendo, intercedendo por nós de forma intensa, agonia eficaz. Lê o versículo 26. Até o Espírito Santo está sofrendo aqui na terra. Aqui na terra, todo mundo está na terra sofre. O que diz o versículo 26? Está vendo? Por que o anticristo, irmã Zélia, não consegue ainda atuar aqui nessa terra? Porque tem alguém que resiste ele, o Espírito Santo. Agora, para resistir o mal aqui é só com gemido, meu irmão. Vai pensar que servir ao Senhor tem que ser coisa boa, não. Servir ao Senhor é com gemidos. Servir ao Senhor é com lágrimas. Servir ao Senhor é carregar a cruz. Servir ao Senhor é subir a montanha. Servir ao Senhor é você levar pedrada. Servir ao Senhor é você carregar pedra. Servir ao Senhor é você deixar um legado e um rastro que muitas das vezes alguém não queira levar, mas alguém tem que fazer. Isso é servir ao Senhor. É gemer. Paulo está falando de um gemido profundo. Paulo está falando, descreve essencialmente de uma aspiração positiva por tomar posse de uma habitação celestial. Paulo desejava, não que Paulo desprezava essa terra, entendeu? Paulo não desprezava essa terra, mas Paulo desejava o céu. Paulo não desprezava a terra. Olha só, irmãos, aqui não é o céu, aqui não é o paraíso. Aqui encharcamos os nossos olhos de lágrimas, ferimos nossos pés no deserto causticante, somos assolados pela dor. Aqui o nosso corpo, como uma tenda frágil, vai ficando desbotado, gasto, surrado, rasgando, soltando fiapo, e vai, daqui a pouco, vai apodrecendo e vai se decompor.
Pastor, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só tem um povo que consegue viver de tenda em tenda, e a tenda não se desmancha, e conforme vai crescendo, a tenda vai crescendo junto, a roupa vai crescendo junto, a sandália vai crescendo junto. É o povo de Deus. O povo de Israel, diz a Bíblia, que quando eles saíram do Egito, as crianças saíram. A Bíblia não diz que eles fizeram roupa, a Bíblia diz que a roupa crescia junto com as pessoas. A sandália não envelhecia, a roupa não envelhecia. Por quê, pastor? Porque estava nos cuidados de Deus. Você já viu? Você já viu como é que está o teu guarda-roupa? Você já viu como é que era o teu guarda-roupa quando você estava lá no mundo? Estamos falando só da pele de texugo, lá, o lado de fora. Você já viu hoje como é que está teu guarda-roupa? Rapaz, se o pessoal do mundo for ver teu guarda-roupa, vai pensar que você é o cara. É dali para cima. Não, eu sou servo. Eu sou servo. Mas é que Deus cuida da nossa tenda. Deus faz a nossa tenda ser a melhor. Destaque. Tu pode estar morando lá na grota, mas a tenda do cristão sempre vai chamar atenção. É aquela casa toda arrumadinha, toda ajeitadinha, toda cheia de... pensa, porque Deus habita lá. Pastor, outra coisa que Paulo nos ensina é sobre uma aspiração gloriosa. Lê para nós capítulo 5, 2 até o 4, bem alto. Segunda Coríntios. Olha que interessante. Paulo muda a figura da tenda para a figura das vestes, tá? Agora ele está falando, ele não usa mais o corpo como a tenda, mas agora ele está usando a veste que vai cobrir a tenda. Olha que interessante aqui. Para ele, morrer é como ficar nu, é como ficar sem cobertura. Uma tenda sem cobertura. Pastor, é como, mas na segunda vinda, nós que estivemos vivos, seremos revestidos da imortalidade. Olha a diferença do que morre. Quem morre, a alma fica sem a tenda, que a tenda se desmancha, então a alma vai para o paraíso. Então a alma fica nu, a alma fica sem corpo, a alma fica sem tenda. Mas os que estão vivos ainda estão na tenda. Pastor, então o que Paulo está dizendo aqui? Olha aqui, ó. Para ele, morrer é como ficar nu. O que é ficar nu? É o corpo morrer, a tenda desmanchar, e a alma ter que ficar sem tenda. Então a alma está nu, a alma está sozinha, sem capa. Pastor, mas a segunda vinda, os que estão vivos, os que não morreram, os que vão ser arrebatados, serão revestidos de imortalidade. O que é ser revestido? É Deus vir com uma nova veste, aquela veste gloriosa, e te revestir. O nosso corpo será glorioso como o fulgor do firmamento, como as estrelas, para sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 3. Outro já abre Filipenses 3 e 21. Receberemos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Enquanto os irmãos procuram, eu vou explicar algo para os irmãos. Lúcifer estava no céu, ele estava revestido de quê?
de glória. Deus expulsou ele do céu. Ele saiu sem o revestimento. Então ele saiu num corpo de pecado. Ele saiu sem a glória. Ele saiu num corpo de trevas. Pastor, hoje nós não temos glória, porque a glória o Adão perdeu lá no jardim do Éden. Por isso que a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perdemos a glória, perdemos o revestimento, perdemos a comunhão. E o que nós vamos receber? Nós que estamos vivos receberemos um revestimento de glória para podermos entrar no céu, porque desse corpo aqui nós não suportamos a presença do Senhor. Lê lá para nós em Daniel. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Está falando de quem? Está falando de uma glória. Filipenses 3:21. E transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também assim todas as coisas. Transformará o nosso corpo abatido, essa tenda gasta, do que? Transformará num corpo conforme o seu corpo glorioso. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Nós seremos transformados, que nem o corpo de Jesus. Seremos transformados num corpo glorioso. Pastor, ainda a Bíblia fala, aqui nós aprendemos que esse corpo será incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial. 1 Coríntios 15, 42 a 49. O que diz lá? Ele será glorioso, poderoso, espiritual e celestial. 1 Coríntios 15, 42 a 49. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ei, você notou que aí tem bastante semente nesses versículos? A semente é lançada onde? A semente é lançada onde? Na terra. A semente para nascer precisa fazer o quê? Entendeu? Aí você entende aquele louvor que a irmã Marivone volta e meia canta: eu sou a semente do sangue dos cristãos que morreram sangrando. Pastor, alguém morreu para mim estar vivo. Falamos isso no culto passado. Alguém precisou morrer para que outros vivessem. Alguém precisa sofrer para que alguém tenha paz. Alguém precisa pagar o preço para levar a verdade para outros que vivem na mentira. Semente que é lançada na terra, é lançada para quê, pastor? Para nascer algo glorioso. Pastor, olha só que interessante, ainda falando aqui da aspiração gloriosa, nós vimos que os crentes esperam com ansiedade, não é a morte, mas a redenção do corpo. Nós lemos em Romanos 8:23, tá? O que foi lido lá em Romanos 8:23? Quem se lembra? 8:23. Toda a criação geme? É isso? 8:23. Romanos. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Olha que interessante.
Paulo descreve seu anseio pelo corpo novo e glorificado usando duas metáforas. A primeira metáfora é do vestir um vestuário extra que recobre o que já está usando. Ali diz no versículo de capítulo 5, 2 a 4 de 2 Coríntios, diz: os que estamos nesse tabernáculo queremos ser revestidos. Então está falando das pessoas vivas. E a segunda metáfora, ele usa de uma coisa que é devorada por outra, de tal forma que a primeira cessa de existir como era antes, mas é absolvida e transformada pela outra. Está falando de quem? Está escrito ali no versículo de capítulo 5, 2 a 4, que o mortal seja absolvido pela vida. Então o mortal foi absolvido pela vida, precisou morrer para que a vida nascesse. Por isso que a Bíblia diz, fala bem assim, ó, tragado foi, tragado, é a metáfora que Paulo está falando aqui, tá? Outra coisa que Paulo está dizendo que nós aguardamos ansiosamente a volta de Cristo. Nessa ocasião, nosso corpo atual será transformado instantaneamente, tá? Quando receber a vestimenta adicional de nosso lar celestial, nós na forma de um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, 51. O que diz lá? Eis aqui vos digo um mistério. Mistério. Então você não sabe revelar. É mistério. O que diz lá? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Grande mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Para os gregos era mistério isso aí. Na verdade, nem todos dormiremos. Está falando o quê? Nem todos vão chegar à sepultura. Se Jesus voltar hoje, já vai pegar um monte de gente viva ainda, e aqueles que morreram. Então Paulo está dizendo que nem todos dormiremos, mas agora vem o segredo: todos seremos transformados. Todos, os que morreram e os que não morreram, os que estão vivos, os que estão para morrer, pastor, seremos transformados. E os doentes, seremos transformados. Filipenses 3:21 ainda fala mais alguma coisa sobre isso aí. Lê para nós lá. Filipenses 3:21. O que diz em Filipenses 3:21? Olha que alegria! De novo, repete. Olha aqui, ó, o escritor continua a sua argumentação dizendo que o corpo físico com a morte decompõe-se e não veste imediatamente o corpo ressurreto, tá? Assim Paulo aplica a imagem de roupas aos crentes que estão vivos na vinda de Cristo, mas não aqueles cujo corpo desce à sepultura. Aqueles cujo corpo desce à sepultura, eles já ressuscitarão num corpo transformado. Nós receberemos vestimentas glorificadas, as pessoas vivas. Os mortos, eles já ressuscitarão transformados. E nós, pastor, nós seremos transformados na medida que Deus nos colocar a vestimenta celestial. Nós receberemos uma espécie de uma capa que nos transformará. A nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida toda será transformada. Pastor, e aqueles que estão na sepultura? Aqueles lá nem corpo não tem mais. Nem corpo não tem mais. Então eles já vão ressuscitar um corpo glorificado. Entendeu? Olha que interessante, ainda diz: somente aqueles que não passam pela morte e o túmulo têm um
corpo físico que recebe uma roupagem adicional. E na mesma medida que gememos por causa da fraqueza do corpo físico, devemos aspirar pelo revestimento do corpo de glória. Por isso que a Bíblia diz: estais, pois, revestido de poder. Gememos, angustiados, não pelo desejo de morrer, mas pelo desejo de sermos tragados pela imortalidade. Pastor, eu não quero morrer, mas eu quero ser imortal. E para mim ser imortal, eu tenho que ter aquele outro corpo, não nesse. Esse corpo aqui vai morrer. Outra coisa que o escritor ainda diz: gememos não para sermos despidos do corpo mortal, mas para sermos revestidos do corpo imortal. Ansiamos não pela morte, mas pela transformação. Nós desejamos, pastor, quando a pessoa diz eu desejo morrer, não quer dizer que é para morrer, para acabar, não, é porque deseja ir ao céu. Quanto mais rápido Deus nos recolher, mais cedo nós chegamos lá. Nós aprendemos na teologia que quando alguém mata um cristão, está fazendo um favor a Deus. Está na Bíblia isso. Está fazendo um favor a Deus. Entendeu? Está fazendo um favor a Deus. Ainda nós temos aqui algo interessante sobre a palavra do Senhor. Última coisa para nós: um penhor seguro. O que diz capítulo 5, versículo 5 de 2 Coríntios? Como é que eu acredito, como é que eu tenho certeza que eu vou para o céu? Pastor, qual é a garantia? Me dá uma garantia, pastor. Mas Jesus falou, os anjos falaram, certo, mas eu preciso de uma garantia. Eu preciso de algo comigo, eu preciso de um penhor. E Deus deixou um penhor para nós. Ao preparar-nos para a glória futura, Deus nos concede o seu Espírito Santo como garantia. Não precisamos duvidar da ressurreição do nosso corpo. Sabe por quê? Porque nós seremos arrebatados naquele dia, e os mortos serão ressuscitados naquele dia. Qual que é a prova, pastor? O Espírito da ressurreição está conosco aqui todos os dias, só esperando aquele dia para ele atuar de novo. Pastor, e se tiver pedra na sepultura, ele vai explodir de novo, porque ele está conosco aqui, é o nosso penhor. Assim como ele ressuscitou Jesus, ele vai nos ressuscitar. Capítulo 4, versículo 14 diz: sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor também nos ressuscitará com Jesus. Além disso, o Espírito Santo ressuscitou não apenas o corpo de Jesus, mas também o nosso espírito, desde que tornamos crentes. Agora somos uma nova criatura. Antes nós éramos morto para Deus. Antes nós éramos mortos, a nossa comunhão estava morta, o nosso amor estava morto, a nossa esperança estava morta. E agora, pastor, o Espírito Santo ressuscitou a vida na nossa vida, pastor, e agora temos paz com Deus. O penhor do Espírito é a garantia de que a obra de Deus começou a fazer em nós será concluída. Filipenses 1,6 dá a prova desse versículo. O que diz lá? Filipenses 1,6, está aí a garantia. Se alguém dizer assim: olha aqui, eu não vou para o céu, eu não tenho nenhuma garantia de que vou para o céu, de que vai ser arrebatado, está aí a resposta. O que diz lá? Bem alto. Deve por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ei, peraí, o que diz a Bíblia ali? Tendo que, olha só, cadê? Aqui, tendo por certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus. Quando que foi que começou a boa obra? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Quem começou? O Espírito Santo ressuscitou Jesus. Ok, ele começou. Pastor, a igreja
Houve lá a fundação da igreja. Quem foi lá e confirmou a boa obra? Quem foi? Atos 2, o que houve lá? A descida do Espírito Santo. Ali houve o início da igreja. Começou a dar os primeiros passos. A Bíblia diz que aquele que começou aperfeiçoará, passará por Roquento, Biluí e Bacai e nos levará até a presença do Senhor. Ele vai chegar até o fim conosco. Temos um penhor. Aquele que começou aperfeiçoará e nos conduzirá até as bodas do Cordeiro. Pastor, interessante que a palavra aqui, o penhor, é tratado como uma palavra comercial. E assim o cristão pode gozar aquilo que o sabor da vida eterna. Ele tem um pé nessa época, mas ele já tem um pé lá no céu. Vivemos num corpo de terra, mas temos o Espírito Santo na nossa vida. Temos dupla cidadania: cidadania terrena, cidadania celestial. Deus fez um contrato conosco, dando-nos uma entrada, em que Ele assume o compromisso de continuar fazendo os pagamentos adicionais. Agora estamos recebendo uma pequena amostra antecipada do Espírito, mas além de recebermos a porção toda de Deus, tem reservada para nós lá. Aqui, Deus Ele nos dá de pouquinho, né? Porque nós não aguentamos a glória, não aguentamos o Espírito Santo todinho, não aguentamos, então Ele fica ali. Mas nós temos um penhor, então Ele fica ali. Nós sabemos que lá nós vamos ter toda a glória, toda a presença, toda a comunhão. Paulo ainda fala no livro de Romanos que aqui nós vemos como espelho passado, mas lá nós veremos como realmente Ele é. Outra coisa que diz aqui é que o escritor diz que no grego moderno o termo traduzido para penhor era tido como aliança, noivado. Entendeu? Não é perguntado muitas das vezes no casamento. Alguns casamentos a gente pergunta para o noivo: que penhor você dá a essa noiva? E ele dá aliança. Está aqui o penhor, como prova, como símbolo. Entendeu? Esse é o penhor. Pastor, qual foi o penhor que Jesus deixou aqui na terra para nós? A mulher lá das dracmas perdidas, o noivo veio e deixou umas dracmas para ela, e não podia perder nenhuma. Se o noivo chegasse e visse todas as dracmas, ele levava a noiva, mas se estava faltando uma dracma, a noiva era rejeitada. Outras 10 virgens, o noivo foi ali e escolheu 10 virgens. Quando o noivo escolheu as 10 virgens, todas as 10 estavam santas, puras e com azeite. Porém, 5 não vigiaram, 5 deixaram acabar o azeite. O problema não está em tosquenejar. Todo mundo cochila. O problema está no azeite. O problema está na reserva. O problema está no penhor. O problema está no Espírito Santo. Entendeu? O penhor é o Espírito Santo. E ainda diz que a igreja é a noiva de Cristo, que aguarda o dia em que o noivo virá buscar para as núpcias. Pastor, qual que é a aliança da igreja com o noivo? É o Espírito Santo. Ele que convence a noiva para ir ao encontro do noivo. Ele que está adornando e cuidando, preparando a igreja, purificando, limpando a igreja para ir ao encontro do noivo. Pastor, mas vai ter muita noiva indo suja? Vai sim, mas lá vai ser rejeitada. Entendeu? Vai ter muita gente querendo ir junto. Vamos lá, noiva, é noiva. Mas está com as vestes tudo suja, está com a vida toda tranqueira, está virado no pecado, está virado. Mas eu sou noiva de Cristo. Então vai. Mas vai chegar um ponto em que o noivo vai dizer: só as que foram fiel. E eu penso assim, que o noivo vai dizer bem assim: Espírito Santo, só as obedientes.
Espírito Santo, só as que têm azeite. Espírito Santo, só as que estão acesas. Espírito Santo, só aquelas que não se contaminaram. Espírito Santo, aquelas que estão sofridas, aquelas que deram suas vidas, aquelas que se arrastaram, só essas, Espírito Santo, vai. E eu imagino, aqui minha cabeça é tão, eu imagino, você entra, você não, você entra, você não, você entra, você não, você não, sim, sim, sim. Aí eu imagino depois aquele versículo que a Bíblia diz: mas Deus, nós pregava, nós profetizava, nós até revelava, nós cantava, mas nós, Deus, eu também sou noiva, é noiva. Mas Apocalipse capítulo 2, dali para frente diz: conserta a tua vida, senão eu vou te tirar dos 7 castiçais. Tu vais se considerar igreja, porém eu não serei o esteio dessa igreja. Não sei em nome de quem que tu pregava, não sei quem que foi o teu Deus, eu não fui. Assim será na porta, assim será no, entendeu? Mas eu creio que Deus não vai deixar passar esse vexame lá, porque lá no encontro da noiva com o noivo só vai subir as prudentes, as outras nem vão subir, só sobe quem está na direção de Deus. Quem não está na direção de Deus só desce, só vai ao encontro do noivo aquelas marcadas, selecionadas, entendeu? Sobe, 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 ei, sobe, 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 hã? O Espírito Santo aqui na terra dizendo sobe, e o noivo lá no céu vem, sobe, vem, sobe, vem, sobe, vem, sobe, vem, sobe. E a Bíblia diz que vai vir uma grande multidão subindo ao encontro do noivo no casamento que estará aqui nas nuvens. Só vai subir a noiva preparada. Oxalá que nós podemos fazer parte dessa noiva. Oxalá, meus amados, não temos mais tempo para continuar, mas nós teria também uma confiança plena, aonde no capítulo 5, versículo 6 e 8 diz: temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por quê vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ainda Paulo fala em Filipenses 1:21: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Tá? Depois nós temos um esforço real, capítulo 5, versículo 9: e por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradável. Pastor, nós não somos agradáveis aos olhos do Senhor, então nós temos que nos esforçar, entendeu? Deus não olha como o homem vê, então o homem vê a aparência, Deus olha o coração. Olha o que Samuel, ele queria fazer na casa de Jessé. Samuel chegou na casa de Jessé, já começou a botar os olhos na aparência. Irmão, tem muita pessoa que está enganando pela aparência, mas as máscaras já estão caindo. Deus revela, Deus mostra, e só permanece firme quem está na rocha. Entendeu? A Bíblia diz: ei, esforça-te, esforça-te para ser agradável ao Senhor. A salvação depende das obras, não depende das obras, mas a recompensa no tribunal de Cristo depende delas. Um crente deveria sempre lembrar que a fé está ligada à salvação, porém as obras estão ligadas com a recompensa. Tá? Quer recompensa? Tem a obra aqui na terra. Quer salvação? Tenha fé. Pastor, e no tribunal? Aqui, Serando, o que diz lá? Capítulo 5, versículo 10. Tribunal, esse é interessante. Depois a irmã Marivone se prepara para adorar o nome do Senhor.
Tribunal, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha aqui, o escritor diz que ninguém está isento de ser convocado ao tribunal, pois a palavra de Deus usa devemos. Todos devemos. Ei, Paulo está falando devemos, ele está envolvido nisso. Senão ele falaria assim, todos deverão. Mas ele está falando devemos, então ele está junto nesse verbo. Olha só que interessante. A intimação para comparecer ao julgamento tem origem divina, pois Deus por meio de Cristo emite a intimação. Todos serão intimados a comparecer diante de um tribunal de Cristo. Para quê, pastor? Para ser julgado. Os acusados devem prestar contas a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10 diz: mas tu que julgas teu irmão, ou tu também porque despreza o teu irmão? Pois todos havemos comparecer ante a um tribunal de Cristo. Pastor, os que acusam também e de Cristo receberão um veredito. Cada pessoa ouvirá o veredito baseado na sua conduta na terra, tá? Quando o Senhor voltar, todas as obras, seja boas ou seja más, serão reveladas. 1 Coríntios 4, 5, lê para nós. 1 Coríntios 4 e 5, o que diz lá? Quando Jesus voltar, tudo será revelado. Que dia longo, hein? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Olha só que interessante. O tribunal de Cristo será justo. Não é que nem o tribunal do Lula lá, não. Entendeu? Não se sabe se foi favorecido ou não. Não sabe se houve ali alguma coisa ou não se sabe. Só Deus sabe. Mas no tribunal de Cristo não. Ninguém poderá escapar dele, né? Fazer aí, vai jogando para frente, vai jogando para frente, vai jogando para frente, vai uma medida provisória, vai. Não, lá ninguém vai poder escapar. Aqui os homens driblam as leis, escapam da justiça, torcem o direito do inocente. Mas quem poderá escapar do tribunal de Cristo? Né? O que plantamos aqui colheremos na eternidade. O que fazemos aqui receberá na eternidade. Tem muitas pessoas que colhem aqui já, mas o que não consegue colher aqui na eternidade vai colher. Discamos o número do telefone aqui e ele toca do outro lado do mundo. O bem e o mal que fizemos por meio do corpo aqui receberá recompensa do juízo ou do tribunal de Cristo no céu. Então cuidado, irmão, cuidado, irmã, com as coisas que você faz. Todos nós prestaremos conta. Todos nós. O tribunal de Cristo será imparcial. Muitos beneméricos aqui serão condenados no tribunal de Cristo. Aqui a injustiça se assenta no trono e escarnece da virtude. Aqui vemos Herodes no trono e João Batista com a cabeça na bandeja. Mas lá vai ser diferente. Lá vai ser diferente. Aqui nós vemos Nero dando ordem para decapitar homens da estatura tipo do apóstolo Paulo. Aqui vemos homens maus se assentando na cadeira de juiz e condenando os inocentes. Aqui muitos fascinórios esconderam-se atrás das togas da lei e perverteram a justiça e negaram o direito ao inocente. Mas no tribunal de Cristo, o justo é imparcial. Todos terão que comparecer diante dele para ser julgado segundo as suas obras. Outra coisa, o tribunal de Cristo, ele será meticuloso. Gálatas 6, 7 e 8, o que diz lá? Nossas palavras, ações, omissões e pensamentos serão julgados. O que nós semeamos, isso será o que colhemos. O Senhor retribuirá a cada um segundo o seu
procedimento. Gálatas 6, 7, 8. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Olha só, o tribunal de Cristo será revelador, não é? Gálatas 6, 7, 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia da sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Dois tipos de semeadura: da carne e do Espírito. Da carne e do Espírito. Por isso que a Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, carne, ajuntei no céu, Espírito. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Quando a palavra de Deus fala que o tribunal de Cristo será revelador, o termo traduzido por comparecer também pode ser traduzido por ser revelado. O verdadeiro caráter das nossas obras será exposto diante dos olhos perscrutadores do Salvador. A revelação envolverá tanto o caráter do nosso serviço, quanto as motivações que nos impeliram. Por que você está fazendo isso? Qual é a intenção? Você está fazendo missão por quê? Qual é a intenção? Você está adorando por quê? Qual é a intenção? Você está pregando por quê? Qual é a intenção? Você está indo na igreja por quê? Qual é a intenção? Está se esforçando por quê? Qual é a intenção? Pastor, aqui não tem como nós julgar, nem somos para julgar, mas naquele dia tudo será revelado. Se realmente você fazia para Deus, ou você fazia para si. Se realmente você queria engrandecer a Deus, ou você queria se engrandecer. Não dá para julgar aqui. É o 10º mandamento. O 10º mandamento é só Deus que consegue revelar. Por isso que naquele dia vai ser revelado. Oxalá que todos estejam fazendo para Deus, porque será muito glorioso você ser chamado de servo bom e fiel. Entra para o reino do teu Senhor, né? Será lindo. Pastor, o verdadeiro caráter, o tribunal dos homens julga não apenas as ações, mas o tribunal de Cristo julga as intenções. Ninguém vai para o tribunal do homem e o homem fala assim, o juiz lá fala assim, mas qual que era a tua intenção? Não, ele não julga isso, ele só julga os atos. Matou, então se matou, queria matar e pronto. Não, mas foi sem intenção. Não, isso não é julgar. Não dá para julgar o que estava aqui. Quantas pessoas estão presas porque uma pessoa atravessou na frente, atropelou, matou, pronto, está preso. Mas não foi a intenção dele matar, mas não é julgado. Além disso, matou, tem que ir para a cadeia. Mas Deus, Ele julga a intenção. No tribunal dos homens, muita coisa que é elevada entre os homens é abominação a Deus. No tribunal dos homens, muitas das vezes a própria Bíblia diz: aqui agora o certo está sendo errado e o errado está sendo certo. Isso é tribunal de homens. Pastor, para absolver um assassino, eles vão lá e inventam um monte de outra coisa. Pronto, o cara está inocente. Isso é tribunal de homem. No tribunal do homem, apenas condenado condena os culpados e absolve os retos. Mas o tribunal de Deus condena os maus e ainda galardoa os retos. Tribunal do homem, irmã Marivone, você chega lá, você é inocentada, e a única coisa que você recebe talvez é um abraço do advogado dizendo: ganhemos, não esquece de depositar, viu? Ganhemos a causa. Tribunal de Deus não.
Tribunal de Deus, tu sai inocentada, e ainda Deus ainda te coloca uma coroa na cabeça, e te honra, e faz você caminhar, e ainda honra a tua vida. Sabe como? A Bíblia diz que Jesus virá no céu com a igreja para julgar essa terra. Ei, quem é inocentado vai estar no lugar de juiz. Você já imaginou isso? Tribunal de Cristo será retribuidor, será um lugar de prestação de contas, em que daremos um relatório das nossas obras. Romanos 14, 10 a 12, não vamos ler. Será um lugar de recompensa e de reconhecimento para os fiéis, e de condenação para os infiéis. Por isso eu fico com aquele versículo do apóstolo Paulo. Se coloca de pé, irmã Marivona estará adorando. Ser fiel até a morte, e olha a recompensa, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Não interessa se você vai morrer, não interessa se você vai sofrer, não interessa, você vai ter recompensa. Você vai ter recompensa, e não é a recompensa aqui da terra, não. A recompensa aqui da terra, ela estraga, ela envelhece, ela enferruja, o ladrão rouba, tudo que tu ganha aqui na terra se perde, desvaloriza. Não, a recompensa será celestial, e o próprio Deus estará te recompensando diante de todos. Tu está sendo honrado. Imagina a alegria. Oxalá que nós estejamos todos juntos lá. Oxalá que aquela estante grande, cheia de coroas, cheia de galardões, e galardões não de palha, não de feno, não de madeira, mas galardões de ouro, obras feitas aqui na terra com valor de ouro. Sim, porque as nossas obras serão queimadas com fogo, e só estará passando pelo fogo o ouro, metal precioso.